Connect TV no Atlantic Connection 2019. A gente tem o prazer agora de bater um papo com o Nuno Rebelo de Souza. Ele é presidente da Federação das Câmaras Portuguesas no Brasil. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por nos honrar aqui com esse bate-papo. Nada, obrigado eu. Parabéns aí pelo apoio ao evento. Estamos começando essa parceria da Connect TV com o Atlantic Hub, justamente mirando no mercado Portugal. Queria que você falasse um pouquinho, eu assisti a tua apresentação ali, falasse um pouco desse momento de Portugal inserido na economia da Europa. A gente ouve muito a expressão aqui no Brasil, Portugal é a bola da vez. É a bola da vez? Sem dúvida, olha, eu estou aqui no Brasil faz 10 anos e, portanto, eu acompanhei todo esse momento de Portugal, não é? Eu vim lá de Portugal no momento da crise, vim para o Brasil no momento alto do Brasil, não é? O Brasil era a bola da vez, o Cristo ia decolar, só que o Cristo não decolou muito alto e aí Portugal aprendeu com os erros, fez um bom trabalho de casa e conseguiu efetivamente dar uma volta muito bem feita, não só a nível das contas públicas, mas conseguiu bolar uma estratégia para atrair o momento, aproveitando também, obviamente, ali de umas crises que houveram sociais na Europa, com muita crise social, muito problema, e aí Portugal foi crescendo com uma estratégia de turismo, uma estratégia de startups, atrair uma estratégia de investimento em educação. Sim. E conseguimos comunicar isso para fora. O ruim de Portugal é que tinha coisas muito legais, mas que ninguém conhecia. Por outro lado, o povo português também sofreu uma transformação muito grande cultural com essa crise. As pessoas começaram a arriscar mais, a empreender, a viver o momento e com isso o turismo em Portugal começou a bombar, não é? A gente não para de crescer a 15, 20% ao ano o número de turistas, o número de imigrantes que se mudam para Portugal, não só dos brasileiros, mas hoje em dia você tem muito americano, tem turco, tem holandês, todo francês, uma loucura de francês, toda a Europa, enfim, tem o turismo asiático, chinês, obviamente tem muito. Portugal deve ter sido dos primeiros países onde os chineses efetivamente se mudaram para fazer negócio. Se você vir o investimento em Portugal, enfim, de capital chinês em Portugal tem sido de longe o maior investimento, como aliás aqui no Brasil. Sim. Então eu diria, para além de tudo, para além da língua, da história toda entre Portugal e o Brasil, tem mais isso, assim, onde o chinês e o capital chinês é bem recebido é em Portugal e no Brasil. Então acho que essa pegada também tem ajudado muito os negócios. Você tem muita empresa chinesa que está em Portugal e está aqui, né? Sim. Basta ver que a TAP, não é? Que todo mundo conhece a TAP, foi comprada pela Azul, pelo David Neeleman, que depois vendeu uma participação aos chineses e hoje tem uma participação, não é? Conjunta com voos de Portugal para a China, dos Estados Unidos para Portugal, coisas que não tínhamos há 5 anos atrás. Mudando essa configuração. Sem dúvida. Também a gente ouviu a respeito dessa mudança política que aconteceu em Portugal para justamente criar condições de ser um mercado atrativo. Austeridade pública. Fala um pouquinho desse momento político que Portugal fez uma transformação de redução dos gastos públicos e possibilitando investimento, principalmente na educação, para acontecer essa transformação fantástica que acontece nesse momento. Sem dúvida, Portugal atingiu em 2012, 2013 a sua maior crise, taxa de desemprego 18%, taxa de desemprego dos jovens 25%, a economia decrescendo 4%. Em 2013, em 2014 temos a maior falência do maior grupo económico português, o Grupo Espírito Santo, que tinha participações em vários setores de economia. Sim. E você pensa, está tudo perdido, não é? O que é que eu vou fazer agora? O governo fez um trabalho de casa muito bem feito, aumentou os impostos, reduziu as despesas, conseguiu equilibrar as contas. Hoje nós já não temos déficit orçamental, a gente está com superávit orçamental. Portugal cresce nos últimos 4 anos acima da média da União Europeia. Sim. Esse ano também a gente vai ficar uns 5, 6 pontos acima da média europeia. Então essa é a diferença de Portugal. Hoje a gente está crescendo mais, todo mundo quer ir para Portugal. Portugal desenvolveu políticas de incentivos para o investimento produtivo em Portugal. Então, para as startups, você tem mais de 250 milhões de euros disponíveis para as startups se financiarem só do governo, fora todos os outros investidores privados que estão em Portugal. E em termos de investimento produtivo, Portugal já distribuiu
mais de 5,5 mil bilhões de euros em apoio nos últimos 5 anos, com empréstimos e dinheiro a fundo perdido, que você não tem que pagar de volta, só para incentivar a economia portuguesa. Então é assim, é a bola da vez, está bombando e é estrutural, ou seja, não é uma coisa que vai passar. Porque se fosse para passar, tinha demorado 3 anos, você já vai em 4, 5 anos numa perspectiva de melhoria contínua. Portanto, assim, a gente está muito animado aqui no Brasil. Obviamente que o trabalho das câmaras portuguesas tem sido muito facilitado por esse momento, ou seja, a gente tem surfado a onda. No passado a gente apoiava os empresários portugueses que vinham para o Brasil, está difícil, não tem chegado muito empresário novo. E por isso o nosso foco tem sido cada vez mais em levar empresário e investidor brasileiro para Portugal. Evidente que a médio prazo essa porta ela é bilateral. No futuro, o Brasil melhorando a economia, é natural que grandes empresários portugueses... Se o Brasil até final desse ano fizer as 2 grandes reestruturações, as reformas que todo mundo está esperando, a gente acredita e essa missão do Web Summit também potencializa muito. Ou seja, nós levamos os empresários brasileiros para que eles falem com os portugueses e contem, o Brasil já não está como estava, tem oportunidades, assim, Atlantic Hub está trazendo investidores, está trazendo startups e empresários essa semana ao Brasil para conhecerem o ecossistema de São Paulo. E eu acho que isso é muito interessante, portanto é uma mão de via dupla, não é? A gente traz os empresários e investidores que querem vir para o Brasil e leva também, obviamente que para cá a gente tem uma missão de 10, 15, para lá tem uma missão de 150. É o momento, mas isso pode virar sem dúvida. E Portugal, para além de se afirmar como um país muito fácil de fazer negócio, a gente está cada vez mais especializando, e é isso que o Brasil tem que fazer, que é a internacionalização. Hoje, Portugal exporta 48% do seu PIB nacional. Lá atrás, a gente partiu com 35%. O Brasil está igual, ou seja, o Brasil, as grandes empresas brasileiras, eu já não falo as pequenas e médias, mas as grandes empresas brasileiras têm que passar a exportar para fora, vender para fora do Mercosul, não é? Então, não ficar pensando só no próprio mercado interno. Tem que ir para todo para fora do Mercosul. África e Europa, qual o hub para vender em África e Europa? Portugal. Você vai para Portugal, abre sua empresa em Portugal, e de Portugal é muito mais fácil você entrar, seja nos países lusófonos africanos, seja no resto da Europa. O mercado africano ele tem um pouco de preconceito. O empresário esquece de pensar no mercado africano como um mercado de potencial para crescimento nos próximos anos gigantesco. E Portugal não. Já enxergou a África como um grande parceiro econômico e a gente vê isso com muita naturalidade já acontecendo, né? Sem dúvida. Nigéria tem 200 milhões de habitantes, né? Você fala assim, mas a Nigéria não tem poder de compra. Claro, todos esses países têm poder de compra. Por quê? Porque falta tudo lá, não é? Então, como falta tudo, você tem muita oportunidade. África do Sul, um país que está crescendo muito. Moçambique, um país cheio de recursos naturais. Angola também, enfim, um momento político agora de transição, mas que com certeza vai sair dessa recessão, desse período mais complicado. Sim, os empresários, a economia portuguesa, nesse período de crise, há que falar, foi muito apoiada também sobretudo por Angola, ou seja, muitos investidores angolanos que fizeram parte também desse período mais difícil de Portugal, que investiram em Portugal e que ajudaram as empresas portuguesas a continuar a crescer. E que é impressionante que isso tudo aconteceu em muito pouco tempo. Você estava falando de 2012, 2013, o auge, 2014 da crise, e nós estamos em 2019, num momento completamente diferente, onde Portugal passa a ser enxergado não só pelos brasileiros, mas pelo mundo todo. Os americanos já enxergam Portugal como uma grande possibilidade de abertura de mercado dentro da Europa. A coisa está muito diferente, realmente a tal da bola da vez, né? Sem dúvida. Pensar que Portugal nos últimos 3 anos cresceu a 2,3%, 2,7%, 2,8%, né? Próximo a 3%, você sai de menos 4% crescendo a 3%. É o que o Brasil precisa fazer agora nesse momento. Né? É o que a gente espera para o Brasil, já não sei se esse ano, mas nos próximos 2, 3 anos. O Brasil está fazendo, enfim, um trabalho de casa muito bom, contendo a inflação, enfim, desenvolvendo oportunidades, e a internacionalização é importante, porque assim, está com muito desemprego, o Brasil tem que aumentar, as suas empresas têm que aumentar o emprego. Como é que você faz isso? Tem que crescer para fora. Sim. Se o mercado interno está recessivo, você tem que ir para fora. Continuar né? produzindo e vendendo. Exatamente. Então, acho que a solução é muito aí, é aprender. Os governantes portugueses e brasileiros podem fazer uma troca de experiências muito importantes nesse campo. Falando do Web Summit, o Web Summit é um evento gigantesco
que aqui no Brasil ainda é pouco conhecido do grande público. O ano passado, por exemplo, que foi um Web Summit espetacular, com presença de grandes CEOs das maiores empresas do mundo, aqui no Brasil muito pouco se noticiou a respeito disso na grande mídia. Fala um pouco da importância do Web Summit para a consolidação de Portugal como um mercado das startups, um mercado de tecnologia, nessa nova vocação, que ela não aconteceu naturalmente, ela aconteceu impulsionada pelas ações do governo, que fica o turismo como um sustentáculo forte da economia portuguesa e agora essa parte de tecnologia. Fala um pouquinho do Web Summit e dessa importância. O Web Summit foi, diria que uma das maiores e melhores jogadas do governo português para coroar todo esse ecossistema, todo esse investimento, todo esse contínuo inovação, transformação do ecossistema português. Você ir buscar um evento que foi criado em Dublin, na Irlanda. O empreendedor que criou esse evento é um cara da Irlanda. Conseguir trazer esse evento para Portugal, eu diria que é o coroar de uma estratégia, porque esse evento não é um evento apenas, aquilo é uma plataforma, aquilo criou uma plataforma em Portugal de uma tal importância que no fundo, que nos ajuda a comunicar para todo o mundo a importância de Portugal nesse momento. Então o Web Summit é um evento extraordinário, muito grande, requer uma grande preparação para você conseguir extrair tudo o que você... Muita informação, é muita gente e, portanto, se você vai sem preparar esses 3 dias, você é engolido pela avalanche. Essa é a palavra. Aquilo é uma onda de 30 metros de informação, de acontecimentos, de eventos, de palestras e, portanto, você tem que se preparar antes. A vantagem de vir numa missão estruturada é isso. A gente fala com cada um e explica o que é que ele tem, como é que ele tem que se preparar para dentro do Web Summit. E quer o ano passado, quer esse ano, a gente tem um stand dentro do Web Summit que ajuda muito, não só para recepcionar, mas ser um Brasil Meeting Point, onde todo mundo se encontra e onde você pode fazer suas agendas dentro desse stand. Porque de outra forma fica muito complexo, não tem espaço para essa finalidade. Então o governo português está de parabéns, conseguiu trazer durante 3 anos, negociou por mais 10 anos, inclusive a gente está construindo um novo pavilhão para que o Web Summit possa escalar das 70 mil para as 100 mil pessoas. Hoje o grande problema, a grande limitação que nós temos é o espaço, quer dizer, não cabe mais ninguém. Então esse foi o principal ponto de negociação que o governo português foi para o Web Summit continuar em Portugal. E porquê Portugal? Portugal está na moda, né? Bola da vez. Você tem novembro, primeira semana de novembro, está um frio de morte em toda a Europa. Em Portugal você tem uma semana de sol, amena, a temperatura gostosa. As pessoas vão também para fazer turismo, para se encontrar, por uma cidade que está preparada para receber um evento de 70 mil pessoas hoje. E, portanto, tendo esse palco para chegarmos às 100 mil, Portugal vai estar preparada para receber, em termos de turismo, essas 100 mil pessoas, Lisboa concretamente. Então, eu acho que isso é um esforço muito grande, não só do governo português, da Prefeitura de Lisboa, enfim, todos do ecossistema que estão fazendo desse evento um evento cada vez maior. Você tem que ter muitas novidades para convencer todo mundo a voltar a Portugal ano após ano durante 10 anos. Né? Há que conver isso. Aqui no Brasil começou muito tímido, ou seja, as pessoas não conhecem o Web Summit. Primeiro ano, em 2016, primeiro ano, levámos 30 empresários. Teve 150 brasileiros no Web Summit. O ano seguinte a gente levou 80 empresários, teve 500 brasileiros no Web Summit. No ano passado levámos 200 empresários, teve 1.500 brasileiros no Web Summit. Então assim, 1.500 em 70 mil é considerável. É considerável, mas ainda é muito pouco considerando um país e assim, uma economia do tamanho da economia brasileira, né? 6ª, 7ª economia do mundo. O Brasil tem que ter naturalmente uns 5 mil participantes. Então, eu acredito que ano após ano, com essa comunicação em todo o Brasil, a gente vai conseguir alcançar esses números e cada vez mais ter um crescimento exponencial de brasileiros. Ainda dá para ir nessa missão desse ano? Como é que está a limitação de vagas? Porque a gente sabe que tem um número limitado. Ainda dá tempo? O Web Summit já começou. Nós estamos já vendendo a nossa missão há mais de 2 meses. A nossa intenção é até final de setembro, portanto, um mês antes, a gente vai com certeza fechar, porque a gente sempre atinge o número máximo de inscrições que a gente consegue levar. Esse ano a gente vai ter uma novidade, que a gente vai abrir
as visitas da sexta-feira a gente vai abrir por vertical de interesse, isso é bom porque dá para segmentar as visitas. Efetivamente, você fazer visitas com 200 pessoas é muito difícil pela estrutura, pela logística, então eu aconselho todo mundo a inscrever quanto antes, porque assim, quando a gente fechar, não tem o que fazer. O ano passado a gente fechou, ficaram 30 pessoas de fora que queriam ir no Web Summit, mas a gente já estava há 15 dias do Web Summit, depois não tem como organizar. Corre que ainda dá tempo, a ConnectV vai estar junto com essa missão, estaremos em Portugal na época do Web Summit e tenho certeza que serão feitos muitos bons negócios. Agora, para finalizar, seu palpite para amanhã, Sporting contra o meu Portimonense. Vai ser Portimonense ou Sport? Vai ser lá embaixo em Portimão ou vai ser em Lisboa? Vamos verificar, Sporting. eu acho que vai ser isso lá em importa Portimão. muito. Se for lá embaixo, aí o Portimonense tem vantagem, né? Jogando com calor, está um calor forte em Portugal. Vai ser lá em Portimão. Vai ser em Portimão. Então vai ser difícil. Eu sou sportinguista, então para não dizer que o Portimão vai ganhar 2-1, eu vou apostar num 1-1. Eu vou apostar num 2-1 então, Portimonense. Depois a gente vai... Essa entrevista está sendo feita antes do jogo, mas depois a gente vai checar quem que levou essa. Fica a nossa aposta aqui. Se eu ganhar, você paga um pastelzinho. Um pastel de Belém. Até um bacalhau. Então, fechado. Vamos jantar um bacalhau lá em Lisboa. Então. Tá bom? Bem, muito obrigado. Nada. Um abraço. ConnectV no Atlantic Connection 2019.